Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá pessoal, bem-vindo a mais um curso. Sou Alex Clemente, ministro o curso LPI 2 Certified Linux Engineer, ou engenheiro Linux certificado. Meu e-mail para contato a.clementesilva@uol.com.br, alexbmw00@gmail.com. Um pouco sobre mim. Eu cursei um semestre de gestão financeira na Universidade de Ibirapuera e resolvi trancar para mudar de curso. No caso aí, inclusive também mudei de faculdade para tecnologia em redes e computadores, Faculdade de Sumaré, com qual me formei. Realizei os cursos oficial IT Essentials pela Cisco Network Academy, CCNA Exploration, Main Cisco Network Academy. Fiz o curso estudei o curso do Windows Server 2008 pela Microsoft Virtual Academy, o MVA. Também fiz o curso de LPI 2 na época não, né? Há uns 2 meses, que era o nomeado como Linux Network Professional, qual no mês de outubro devido a uma série de mudanças, né, nas nomenclaturas, foi nomeado agora para o Linux Certified Engineer. LPI1 também sofreu mudança de nome, passou de Linux Server Professional para Certified Linux Administration. Este curso que estou ministrando já cobre os tópicos da melhor versão, né, da prova 201, que a versão estava na 4.0. Agora, o ano que vem, em 2017, vai para 5.0. As provas já entrarão, né, em vigor. Você pode fazer a 4.0 ou a 4.5. Já a partir do 2017 você pode fazer a prova 4.5. Esse curso cobre os 2 tópicos. E também fiz o curso do RHCSA 6 para Red Hat. Bom, atualmente sou certificado em AWS Technical Professional, competindo em Linux Plus, SUSE Certified Linux Administration, no SUSE Enterprise 11, e no SUSE Enterprise 11 também tenho a certificação de SUSE Technical Specialist. Tenho o LPI 1 Certified Linux Administration, a qual ganhou esse nome, antes era Linux Server Professional, e também sou certificado em LPI 2, a qual era Linux Network Professional, passou para Linux Certified Engineer. Experiência profissional: inicialmente comecei na área de TI numa empresa chamada Dedic GPTI, posteriormente passou para Todo. Passei pelos cargos de técnico Service Desk nível 1 e nível 2 no Hospital Albert Einstein, para operador de sala técnica no Shopping JK Iguatemi, aqui em São Paulo. E fui para suporte técnico na Matriz, né, na Paulista, na época, para NOC, né, o Network Operation Center. E por último, o último cargo a ocupar foi como analista de suporte Linux e Zabbix, qual posteriormente, né, eu mudei de empresa para a Universo Online, mais conhecido como UOL, Uodivo. Lá, atualmente sou analista de operações Linux e também Unix. As principais atividades, listando algumas aqui, né? Suporte a servidores aí nas distribuições Red Hat, SUSE, Debian, servidores Linux, para servidores Unix, o AIX 6 e 7, suporte para esses caras também, HP AUX, Solaris. Suporte também a servidores físicos e virtuais, né, tanto em ambiente virtual, VMware, Hyper-V, quanto servidores físicos. Isso via HP, né, Alio ou Dell DRAC, né, que são as enclosures, né, para gerência de máquinas físicas,
ou seja, você tem uma, já trabalhou com data center, sabe, né? Você tem enclosure, na enclosure tem as várias blades, né, que são as lâminas blades, são vários servidores dentro de uma, eu gosto de chamar de caixota de aço, né, no qual você pode ter gerência dessas máquinas, mesmo que não seja gerência por SSH ou gerência MSTC para um Microsoft. Porém, você pode acessar essa enclosure e através da enclosure você realizar determinados tipos de atividade, como um boot forçado, acessar a própria console da máquina via remoto, né? Via a ferramenta do HP ILO ou a Dell DRAC, né? Que é o Dell Remote Access Control. O ILO seria Integration Layout, ou interação entre luzes apagadas, seria mais ou menos assim. Apenas um breve esclarecimento sobre essas duas ferramentas aí para gerência de máquinas físicas. Bom, suporte aí a servidores web, né? Apache, Tomcat, Nginx, JPOS, serviços de redes, NFS, Samba e os demais aí correlacionados, que fazem parte de tecnologia open source. Programação também, programa Shell Script. Tratativas aí, né, de incidentes aí, né, relacionados a performance de discos, enfim, né? Que um administrador de redes, um administrador Linux, na área de suporte Linux está acostumado a fazer. Configuração, melhor configurações, né? DNS para SPF, né? TXT, são os tipos de entrada, né? SPF, TXT, tipo A, PTR, SRV, CNAME, MX, enfim. Suporte a multipath, qual você apresenta os discos do Luna. Logical Unit Number, você apresenta esses discos com storage. Pode ser por endereçamento IP, né? Ou você pode utilizar, no caso eu sempre vou utilizar dos canais, você pode apresentar esse cara via endereçamento mesmo, interface de redes, ou via Fibre Channel, mas para melhor performance, o mais adequado para ambientes críticos, né, que demandam alta performance, mas por Fibre Channel, os canais de fibras tem uma melhor performance. Aí, né, na parte do WWID, saber qual que é o WWID, WWN, configurar os aliases, enfim, mapear os LUNs aí no servidor cliente. Disclosure ID também, enfim. Isso aqui é abordado durante o curso, na teoria e na prática, tanto do lado do server quanto do lado do cliente. O suporte aí também a virtualização e VMware. Também faz suporte à virtualização VMware. Bom, sou estrutura Linux Open Source, os cursos já ministrados MySQL, Nagios Core versão 4, Apache 2.4, Nginx 1.8 versão, Red Hat 124, 135, segundo tópico aí para certificação RHCSA, e também este curso, né, o LPI 2, estou ministrando. Com a nossa emenda, né, a qual cobra a prova 201, são duas provas para se obter LPI 2, e para obter LPI 2 é necessário que o candidato tenha o seu LPI 1 primeiro, né, ter prestado e passado na prova que atual é a LPI 103 e LPI 104, ou LX 3 e LX 4, caso você for fazer pela Competia. Obtendo o LPI 1, o candidato está apto a prestar a prova para a LPI 2, que consiste em duas provas também, 201 e 202. A versão atual, 4.0, e a partir de janeiro, né, no próximo ano, aí, 2017, já está disponível a versão 4.5, o qual foi adicionado alguns tópicos. Este curso cobre ambos os tópicos. A segunda prova, né, que é a 202, essa daqui cobre mais o sistema. A próxima prova, né, a 202, cobre aí mais serviços de redes, NFS, Squid, Apache, Nginx também, o tópico que entrou para essa prova, enfim. Já é um outro curso, no caso. E passando as duas provas, o candidato aí é certificado como LPI 2. O score vai de 500 a 800, no qual para o candidato passar tem que ter um score de 500 no mínimo para passar. Nunca estude para essa faixa 500, sempre estude para pelo menos 780 ou para 800 mesmo, vá ao máximo, porque na pior das hipóteses você vai tirar aí 500, 600 e vai passar.
Bom, e obtendo a LPI 12, o candidato pode ir para o próximo nível, né, que é o nível Core, que é o nível Senior. O nível 1 é o nível Júnior, o nível 2 é o nível Pleno, e o 3 é o nível Senior, né, o especialista. Atualmente tem a LPI 3, que é para ambiente misto. Tem a Samba LDAP, né, ambiente misto. E a Samba LDAP e ambiente complexos. Né, que é o Mixed Environment. Tem a LPI 3 Security, para segurança, que é 303, 3303. A 3 para Samba é a 3300. E a 3304, que é para virtualização e alta disponibilidade. E há mais duas em desenvolvimento, que é a do Messages, que é para messaging, para servidores de e-mail, e web server. As duas provas aí para especialistas nesses dois serviços, digamos assim, esses dois ambientes. Bom, nosso tópico aí, né? O tópico tem os tópicos e os subtópicos, qual estou descrevendo aqui. Tudo que está exatamente aqui, todos os tópicos que está descrito aqui são os mesmos no site da LPI. Você pode entrar lá e conferir os tópicos e subtópicos, o que eu ministrei no curso. São as mesmas coisas que estão no site da LPI, a grade é a mesma. Primeiro tópico, né, é o Capacity Planning. O candidato aí tem que ser capaz de analisar, medir e solucionar aí problemas aí referente à performance, rendimento do servidor, demanda por mais CPU, por mais memória, mais discos, enfim. Aí o candidato tem que estar apto a analisar esse tipo de capacidade, né, analisar a capacidade e também fazer o planejamento. O próprio tópico descreve. É cobrado aí nos comandos aí o state, net state, enfim, todos esses comandos aí. Não vou falar um por um porque não vem ao caso. Durante o curso eu esclareço o que é cada um, os parâmetros e na prática como funciona, qual a necessidade disso na prática. O segundo tópico, melhor, o segundo subtópico, né, que é o 200.2, que eu prevê necessidades futuras de recursos. E só que o detalhe, o peso, né? Esse primeiro, o peso 6. Quanto maior o peso, maior a pontuação. Exemplos. Aqui um peso 6. Supondo que você acertou uma pergunta, são 6 pontos. O segundo tópico, se você acertar uma pergunta, são 2 pontos. Ou seja, você pode acertar duas perguntas desse subtópico, são 4. Acertando uma do primeiro, são 6. Você vai ter uma pontuação maior. Mas pelo nível de dificuldade. O segundo tópico, né? É cobrado aí que o candidato saiba pelo menos algumas soluções aí para monitoramento, no caso. Para você monitorar uma performance do servidor, é legal que você tenha uma ferramenta de monitoria. Um call aqui, né, é cobrado aí o Nagios Core. Nagios, não precisa nem falar, né, um software utilizado até pela NASA. O MRTG, para gerar aí mais tráfego, o MRTG mais voltado para gerar tráfego de banda, e o CAT-TI também. Então é legal que o candidato saiba essas três ferramentas aí para monitoria. E é legal também que o candidato saiba implantar. O candidato aí, o LPI2, sabe implantar essa ferramenta. Não é cobrado a implantação dessa ferramenta, apenas é cobrado que você saiba que essas ferramentas são ferramentas de soluções. São soluções, né, para monitoria. Open source. Na prova é cobrado o que é open source, não o que é proprietário. Bom, os termos utilizados aí, né? Diagnosticar, prever o crescimento e esgotamento de recursos. O segundo tópico 201, que cobra o kernel do Linux. Peso 2, né? Quando tem que saber descrever os componentes do kernel, saber consultar informações aí de hardware, drives, enfim, sistemas de arquivos, enfim. Saber aí carregar, descarregar módulos, saber a localização de imagem de kernel, qual que é a imagem de kernel atual, um kernel estável para um kernel não estável. Tudo isso é cobrado na prova, né, e mostrado durante o curso. O kernel estável sempre são números pares. O kernel instável sempre são números ímpares, contém um número ímpar. Não o primeiro, né, a release pode ser a 2, 3, 4, por exemplo. O que diz se é um kernel estável ou não estável, um exemplo. O kernel 2.6.0 é um kernel estável. O 2.7, por exemplo, já não é um kernel estável, é um kernel estável.
Também a utilização de módulos e saber gerenciar gerenciar as seções do kernel, seções de net, file system, memória, o VM, enfim. Os kernels cobrados aí, né, que ainda tem que ter reconhecimento, kernel 2.6, 3.0, melhor dizendo, a release 2, a release 3 e a release 4. No curso é abordado essas três releases aí, release 2, 3 e 4. A release 3 é o nosso foco de compilação, a release 3. Lista dos sistemas utilizados aí, né, o SRC Linux, ZImagine e BZImage, que já seriam já é, né, a imagem do próprio kernel, né, o VM Linux. E qual que é a diferença, né, explicado durante o curso qual que é a diferença entre o BZImage e o ZImage. BZImage é por Big ZImage, não pelo fato de ser comprimido com o BZ2. Ambas são comprimidas. A diferença é que o BZImage, você pode fazer uma imagem muito maior do que a ZImage, suporta mais conteúdo. A própria documentação do sistema também, né, o SRC Linux Documentation. O segundo subtópico aí, o peso 3, né, que é a parte de compilação do kernel. É necessário que o candidato saiba compilar um kernel ou recompilar um kernel, conforme a necessidade aí, a demanda também, né. Observar as mudanças para o novo kernel, observar changelog, criar uma imagem, né, boot de módulos e instalar o novo kernel e subir a máquina. A área de conhecimento, né, o SRC Linux, onde é colocado aí o Linux, o SRC é a localização do sistema onde você vai jogar um kernel, pegar o source do kernel e colocar e criar um link simbólico para um nome chamado Linux. Aí daí vem o SRC Linux. O alvo do Makefile, né? Qualquer as informações aí do meu kernel, o próprio nome para o kernel que eu posso colocar. Os alvos do Make, customizar a configuração do kernel atual, enfim, e realizar o boot para esse cara. Os termos utilizados aí, né, o MKinit RT, MKinit RAMFS, que é a imagem de boot de módulos. O próprio Make, o BZIP2, o agente de compactação para o kernel. Os alvos os próprios alvos do Make, né? O Make e os Target, os alvos, né? Tem o AL, config, xconfig, menu config, explicado porque cada um desses o que é, qual que é a diferença, enfim. Bom, subtópico 201.3, que cobra a manutenção do kernel. Peso 4, qual candidato deve ser capaz de consultar, né? Um kernel independente da versão. Listar os módulos e verificar os módulos carregáveis, os módulos suportados pelo kernel. Você pode também alterar um kernel durante o boot da máquina. Você pode botar por um kernel diferente. Esse tópico eu já falei, o peso 4. E a área de conhecimento aí o candidato tem que saber qual que é a partição de uso do kernel, né? O /proc, qual você pode manipular as seções do kernel através do cctl, utilizando o próprio echo, né? Habilitando, desabilitando valores, enfim, alterando valores. Esta manipulação do kernel, você vai fazer por sessões, né? Quais que são as seções do kernel que você quer realizar essa alteração, isso em tempo real. Como melhor dizendo, com a máquina ligada, aplicar essa alteração em tempo real, o próprio kernel já reconhece isso. Bom, o conteúdo do barra, né? O barra é a raiz, né? A raiz que contém todas as demais partições, né? Do servidor, né? Chama raiz, né? A raiz maior. A raiz é root, né? A raiz mesmo. Que o root, né? Seria a raiz, tradução em português. Versão /boot, qual contém aí os arquivos, as configurações do grub e os próprios kernels, as imagens de boot de módulos, o systemap, config, enfim. /libmódulos, onde contém os módulos, todos os módulos do kernel, disponível para o kernel. Beleza, os termos utilizados aí, né, a lista dos termos utilizados, são esses caras aí. As dependências do módulo do JIP, para listar as dependências de módulos. O mod alias, né? São os aliases para módulos, enfim. /proxy kernel,
Usa tipo mode, RM mode, mode info, algumas utilizadas aí para remover, adicionar módulos, listar informações de módulos, gerência com cctl, todos esses caras aí, esses termos aí utilizados, abordado durante o curso. Tópico 202, o sistema de startup, o início do sistema. O candidato aí é cobrado que o mesmo tenha conhecimento, saiba customizar o Sysve init, né? O Sysve init aí padrão até o Debian 7, CentOS 6, CentOS 7, Debian 8, já veio como padrão o systemd. O systemd, por enquanto, é cobrado aí que o candidato saiba que ele é um utilitário, melhor dizendo, ele é um gerenciador de sistema de serviços do Linux. No caso temos o Upstart, o Ubuntu por um tempo adotou, acho que se não me engano o 14 ou o 15 adotou o Upstart, e também mudou para o systemd, ou seja, você tem aí disponíveis você tem aí uns serviços disponíveis aí para gerenciar aí no sistema, né? Melhor dizendo, utilitários para gerenciar serviços e o sistema também. Esses VNet, systemd e Upstart. Cada distribuição tem sua particularidade. Área de conhecimento, né? O Linux Standard Base, né? A base padrão aí para Linux. O ambiente sysvinit, sabe qual que é a partição do sysvinit, quais são os arquivos de configuração aí para home level, por exemplo, o init tab, o init.d, onde contém os scripts para gerenciamento dos daemons, da stop, restart, enfim, status. Enfim, essas demais partições, chega config, adicionar ou remover um serviço aí durante o boot da máquina, né? Habilitar inclusive, né? Habilitar ou desabilitar, o update RC também. rc.d, onde contém os scripts, melhor dizendo, os links simbólicos, né? Para cada home level que contém links simbólicos apontando para o init.d. Bom, o comando é init, tem o init, enfim, tudo isso é explicado e mostrado na prática durante o curso. Tópico 202, recuperação do sistema, peso 4. O candidato deve ser capaz aí de alterar, né, também opções do kernel durante o boot da máquina, entrar em modo home level ou em single user mode, determinar erros, né, de carregamento do bootloader, reinstalar um bootloader, por exemplo. Grub, o Grub, né, versão 2 e 1 também, né, o Grub Legacy, são os nossos bootloaders de interesse. O ILO já não é mais cobrado. O ILO já foi não é mais cobrado aí. Bom, área de conhecimento, né? O candidato tem que saber do Grub versão 2, Grub Legacy, o próprio shell do Grub, o bootloader inicia e passar para outros kernels, por exemplo. Durante o boot da máquina eu quero alternar os kernels, né? O candidato tem que saber também. Localizar diferentes locais localizar qualquer partição padrão para o boot e também alternar partições para o boot aí da máquina. Os termos utilizados aí, né, os comandos mount, fsck, desculpa, para fazer um check de file system, o arquivo do init tab, que tem uma série de customizações. CentOS 7 Debian 8 já não contém mais o init tab, né, foi tudo migrado para o systemd. Bom, temos o comando init, sysvinit. Aqui também eu estou listando o systemd para checar, inclusive tem uma aula exclusiva para systemd, sobre o systemd na prática, para serviços, home levels, enfim, na prática. Passando /boot grub, enfim, grub install e os demais correlacionados. Tópico 203, sistema de arquivos e dispositivos, peso 4. O candidato aí deve ser capaz de identificar, montar file system através do seu próprio device, através do seu UID, saber qual que é o diretório que contém os UIDs, e também montar esse cara via label e configurar o label. Essas três maneiras que eu mencionei e as demais aí, os termos utilizados, né, fstab, /etcmtab, procmount, enfim, todos eles abordado aí na prática durante o curso. E também a gerência de partições, né, por swap on, swap off, né, ligar e desligar.
no swap. Bom, subtópico, né, 203 aí, ponto 2, peso 3. O candidato deve ser capaz de gerenciar, manipular, criar, excluir e também fazer cheques em diferentes tipos de file system, ou melhor, formatos de file system. Formatar uma partição formatada para ST2, ST3, ST4 e também XFS, um novo tipo de file system padrão do CentOS 7. E como suas ferramentas para manipular esses caras, temos o FSK, né, e seus parâmetros, MKFS e seus parâmetros, dump2fs, XFS dump. Tudo que for XFS dump, restore, XFS grow, check, repar, info, é tudo utilitário do XFS, ou falar em inglês, né, o XFS. Bom, e o comando também é o smart ctl. Esses caras aí é mais para monitorar eventos aí de dispositivos aí. Isso é cobrado também aí, e é cobrado na prova e abordado no curso. Tópico, subtópico 203.3, peso 2. Criar e configurar opções de sistema de arquivos. Aí é o candidato aí cobrado que ele saiba qual que é o formato aí para CD-ROMs, né? O formato para um próprio CD-ROM, né? Um CD-ROM por si só mesmo. Como que se monta um cara, né? Tipo, o formato aí, o ISO 9660, o "-t", né? O parâmetro "-t" é especificado por este cara. Também é cobrado aí o AutoMaster, né? O AutoFS. O candidato tem que saber qual que é o arquivo aí que controla, né, o global aí, o barra-de AutoMaster, quais opções você pode inserir esses caras e fazer apontamento da origem, melhor dizendo, da partição que você quer montar, né, em qual arquivo conterá essas informações. Então isso é cobrado e mostrado na prática como funciona. O tópico 204, administração avançada de armazenamento através com RAID, né? Cobrado aí na prova RAID 0, RAID 1 e RAID 5. No curso eu abordei aí o RAID 0 e o RAID 5. O RAID 1, RAID 10 e RAID 50 apenas algumas diferenças, o qual eu explico e mostro também qual que é a diferença entre ambos. Como exemplo aí eu utilizo, né, o RAID 0, seria mais para performance, e o RAID 5 seria com paridade, redundância e paridade nesse cara. Ambos são abordados na prática como funciona. O candidato tem que saber conhecer, né, o arquivo do mdadm.conf. O mdadm é o comando, os parâmetros do comando mdadm e o /proc mdstate do status, né, dos meus devices aí em RAID, e o tipo de partição para este cara, né, o formato seria o FD, né, o formato da partição, e não do file system, da partição. Seria FD, né, para RAID Auto Detect. Bom, ajuste e armazenamento de dispositivos, peso 3. O candidato deve ser capaz ainda de configurar opções do kernel para suportar vários tipos de file system, inclusive dispositivos SCSI. O candidato também tem que ser capaz de configurar no DMA, né, que é o acesso direto à memória. Você pode habilitar ou desabilitar este cara através do comando hdparm -d1, né, para habilitar o Direct Memory Access, ou hdparm -i0. Melhor dizendo, desculpa, hdparm -d1 para habilitar e hdparm -d0 para desabilitar. Tava pensando aqui outra coisa. -d0 para desabilitar. Bom, o SDParm seria mais para dispositivos SDs, SCSI, né? /dev SD, como um exemplo aqui, /dev HDA, que seria mais para dispositivos mais antigos, né? Discos aí mais antigos, como ATA ou SATA mesmo. E os SCSIs aí mais atuais, temos aí para SDA, SDB, enfim, qual que é o nome para cada um.
Comando TurnTrueFS para gerenciar aí, por exemplo, a porcentagem de reserva por root, né? Partição aí ST3 e ST4 padrão 5% reservado por root. Como que eu manipulo isso? E o Scanner Admin, né? Para você configurar aí no Loom, é abordado aí durante para esse tópico, né? Na prática, instalando aí, configurando um Scanner, um servidor, né? Para prover aí Loom, lógica e Unit Number, apresentar aí partições gerenciadas através colocando aí um como storage, né? Um como storage e outro como client. Do lado do client é utilizado o multipath, qual você pode aí fazer, né, todos os apontamentos para WWID, WWN, ali configurar o alias e por isso do lado do cliente, fazer subir multipath. E os cursor ADM do lado do servidor. E aí, todo o processo aí de instalação, configuração e disponibilizar aí um Loom para um cliente. Esse cara aqui vai ser apresentado aí por endereçamento IP mesmo, e não por Fibre Channel, porque aqui em ambiente virtual tem um recurso para fazer isso. Bom, LVM, subtópico Exercício 4.3, Logical Volume Manager, peso 3. O candidato aí deve ser capaz de remover um volume lógico, o volume group ou physical volume, e criar também volume lógico, volume físico, volume group, fazer resize em volumes, adicionar um physical volume, um volume group, e remover também ou reduzir, né, um volume lógico, um volume group. O candidato tem que saber a sequência dos comandos corretos, renomear um volume logical volume, criar um snapshot também, ativar e desativar volume groups. Isto aí, cada passo disso aí é abordado na videoaula. Todo o processo de criação de snapshot, criação desde adicionar um disco, fazer o rescan dele a quente sem desligar o servidor, quanto a disponibilizar aí os logical volumes e criar snapshot. Bom, temos aí os comandos dos PVs, né, para disco, physical volume, os LVs para logical volume, os VGs para volume groups. E por fim, montar e desmontar esses mesmos volumes para logical volume, né? E /dev map, que contém aí os apontamentos aí dos meus logical volumes. Tópico 205 trata-se de configuração de rede, né? Peso 3. O candidato deve ser capaz de conectar redes locais, redes remotas e redes sem fio também. Comunicação entre várias redes, né? Através aí de tanto IPv4 quanto IPv6. A área de conhecimento aí utilizado aí para o candidato sabe manipular, né? Configurar e manipular redes Ethernet ou Giga Ethernet, Wi-Fi também. Para Wi-Fi temos como exemplo alguns comandos, né? O IW config, wlist. Essa configuração é abordada em CentOS. São caminhos diferentes, né, de configuração e parâmetros diferentes. É abordado no Debian e no SUSE Enterprise. Alguns comandos aí, né, os comandos route, fconfig, comando IP, arc, wconfig e wlist. Tópico 205.2, subtópico. Configuração de rede avançada e solução de problemas. Peso 4. O candidato deve ser capaz de configurar, né, dispositivos aí de redes, cartão de Ethernet aí, em distribuições diferentes também, qual já mencionei. Bem como snifar uma rede, né, para analisar, né, e analisar possíveis problemas de comunicação e fazer troubleshoot. Também é necessário manipular a tabela de roteamento, alterar informações aí para interface de redes, analisar o status de uma interface, está up, está down, apresenta erro no tráfego, enfim, e análise de tráfego do CPIP. Temos aí uns termos utilizados, alguns do tópico anterior, né, no route, fconfig, nestat,
Modo ping, né, que utiliza o protocolo SMP. O ARP, né, tabela ARP do sistema. O Address Resolution Protocol. Também o TCP Dump. Para o TCP Dump tem uma aula exclusiva para o TCP Dump. TCP Dump para Linux, um dos melhores utilitários para analisar tráfego de rede, né? Como o próprio nome já menciona, né? TCP Dump, né? Fazendo dump de TCP, também para UDP. Os comandos lsoff, o /srbnc, né? Que seria para o netcat, o canivete suíço, como muitos gostam de chamar. O comando IP e o comando nmap também, para analisar aí conexões abertas, portas abertas. Determinar o tipo de o sistema operacional, remoto, enfim. Série de informações dá para coletar com o nmap. O subtópico 205.3 trata de solução de problemas de rede, piso 4. O candidato deve ser capaz de identificar e corrigir problemas comuns. Muitas vezes acontece configuração errada, informações erradas aí. Bem como gerenciar interface de rede, tanto por editando o arquivo, quanto no próprio terminal. O candidato tem que saber localizar os arquivos, independente da distribuição. O bom que eu vejo na LPI que você não fica preso a uma distribuição. Por exemplo, uma certificação de um fabricante, melhor, de um desenvolvedor. Você é cobrado aí independente de qual distribuição que você vai fazer. E você também não fica preso só ao GNU Linux. Você vai além. Você vai tratar o próprio Linux em si só, por si só, que seria o kernel, né? O Linux por si só é o kernel. Saber a localização e como que funciona a inicialização do SysVinit. Conhecimento aí do Network Manager e seu impacto na configuração de rede. Network Manager padrão aí para o CentOS 7. Os termos utilizados, temos aí, né, para a partição bin, CentOS 7, se tornou um link simbólico para o /usr sbin. Melhor, a partição sbin, né, que se tornou um link simbólico para o /usr sbin. E a partição bin se tornou um link simbólico para o /usr bin. Temos aí o network, o sysconfig network script, que seria para CentOS. O /network mesmo deve ser network, seria para CentOS, né, network interfaces. O /log messages, o /log messages é o padrão para Debian, CentOS. /log syslog seria mais para Ubuntu. Bom, temos aí o resolve.conf, né, qual que é a sequência correta de configuração para um endereço IP, o FQDN, que é o domínio totalmente qualificado, e o próprio hostname. Temos o hostname minúsculo e hostname maiúsculo. O hostname maiúsculo é padrão para o SUSE, tanto o SUSE Enterprise quanto o OpenSUSE. Então, por isso que está em maiúsculo. O nome do próprio host para ser editado no SUSE é o /c hostname maiúsculo. Por isso que é colocado aí, né? Cobrado aí independente do desenvolvedor. Enfim, os demais comandos aí. Também o host exalo e o host deny. Seria mais para a parte de segurança, né, com o TCP Reps, o próprio comando aí do TCPD, né? Para gerenciar esses caras aí. Quais hosts pode e não pode conectar, pode ou não pode conectar a serviços deste servidor. Tópico 316 trata de manutenção do sistema, peso 2. O candidato deve ser capaz de obter baixar um código-fonte, né, um source, descompactar o mesmo, utilizando aí os agentes de descompactação. É necessário entender, né, qual a extensão do arquivo para saber qual foi o agente de compactação para ele. Temos aí como exemplo de alguns agentes aí, temos o gunzip, gzip, bzip2, tar. Saber configurar o source, né, apontar todos os configs para o arquivo makefile, saber dos arquivos makefile também, porque esse arquivo makefile, e a sequência de instalação, por exemplo, o ponto barra configure mixtal, saber qual é a sequência correta, e o patch se necessário. Isso aí é abordado durante o curso aí, compilando, por exemplo, o OpenCCL na partir do fonte. Tópico 506, temos as operações de backup. Peso 3, o candidato deve ser capaz aí de saber quais backups, quais arquivos importantes devem ser feito backup do sistema, bem como prover rotinas de backup
saber como ter segurança dos seus backups, né? Distribuir, inclusive, para ter redundância, backups locais, ou backup no servidor, backup em fita e backup em remotos. Para casos de desastre recover, supondo o prédio caiu tudo, mas você vai ter essa mídia, ou você vai ter backup em um local remoto, para não armazenar isso em um local só. Se perder, você perde tudo. Então é legal ter backup em locais diferentes, em áreas diferentes mesmo, né? Remotos. É necessário que o candidato saiba, né, as vantagens e desvantagens para o uso de fita, CD-ROM ou DVD, né, que seria o CDR, e outros meios de backup. Também o candidato tem que saber conhecer, né, algumas soluções de backup open source, como por exemplo a Amanda, o Bacula, também o Bacula é utilizado aí pela NASA, backup PC. O candidato tem que saber, né, o conceito e porquê, e verificar, né, com frequência os arquivos de backup para ver se estão corrompidos, se estão íntegros, se realmente a informação contém lá dentro, contém dentro do backup, né. Restaurar um backup parcial ou total. Isso aí é mostrado aí durante todo o processo. Saber dos tipos de backup, porque o backup full e o backup incremental e backup diferencial, qualquer diferença aí para vocês aí. Terá um PDF aí que é algo bem um pouco mais específico e mais extenso. Terá todos os PDF para essa videoaula explicando melhor. Temos aí lista de termos utilitários, /sh, né, que seria mais para script, né, o /sh, o /bin/bash. Temos o DD, né, para fazer clone de dados aí, dados de um file system, por exemplo, um device. O tar, né, para prover compactação, /dev st0 para dispositivos aí de fitas que serão rebobinadas, né, que seria o comando rewind para fazer o rebobinar uma fita, ou /dev nst0 para não rebobinar a fita. Temos aí o comando mt-sync. Bom, era isso que eu queria mostrar aqui, né, no nosso review da videoaula. Essa videoaula aqui apresentando o curso. Tudo os tópicos mostrando aqui serão na prática, né, feitos na prática. Bom, pessoal, é isso que eu guardo vocês aí, aqueles que têm interesse aí de fazer. Eu guardo vocês aí no curso.